do companheiro Chávez para a política na América do Sul com a sua morte e para a América Latina, eu diria até para o mundo, é uma perda irreparável. O Chávez era um homem que eu diria 80% era coração, 20% era razão, como eu acho que deve ser todos os grandes homens do mundo. Ou seja, o Chávez pensava muito, mas muito mesmo, no seu povo e, sobretudo, no povo mais pobre. Eu tive o prazer de conviver com o Chávez muito tempo. Eu conheci o Chávez ainda no tempo do Fórum de São Paulo. Depois eu tive a oportunidade de conhecer o Chávez, ele já presidente da República e eu eleito, mas não empossado, para atender um pedido de gasolina da Venezuela por ocasião da greve dos trabalhadores da PDVSA. E a partir da minha posse, nós estabelecemos uma relação muito forte, porque nós tínhamos muito afinidades. Se tínhamos divergências ideológicas, nós tínhamos muitas afinidades políticas, tínhamos boa afinidade ideológica e tínhamos uma afinidade sobre o papel da relação estratégica Brasil e Venezuela, tínhamos afinidade sobre a relação estratégica dos países da América do Sul e da América Latina e tínhamos uma compreensão, sabe, única sobre o papel dos países pobres, sobretudo os países do Sul, no enfrentamento político com os países do Norte, sobretudo na questão comercial e na questão política. E isso fez com que a gente passasse a ter uma relação, eu diria, até mais do que de dois presidentes, era uma relação de dois companheiros. Ou seja, eu, para evitar que houvesse qualquer problema na relação Brasil-Venezuela, instituí com o Chávez que a gente pudesse fazer 3 ou 4 reuniões por ano entre Brasil e Venezuela. Uma reunião no Brasil, uma reunião na Venezuela, para que a gente pudesse aparar todas as arestas, para que a gente pudesse convencer os empresários brasileiros a fazer investimento na Venezuela, para que a gente pudesse tentar construir uma parceria que pudesse equilibrar o comércio Brasil e Venezuela. Daí porque surgiu a ideia da refinaria Abreu e Lima. Muita gente diz que o Chávez era uma pessoa polêmica, e era. E era bom que ele fosse assim, porque o Chávez permitia, sabe, que as reuniões da Unasul, as reuniões que nós participávamos, fossem sempre muito vivas, sempre muito debatidas, uma coisa muito forte. Ou seja, ele não permitia que as pessoas cochilassem numa reunião, tal era a participação dele nas reuniões, com temas polêmicos ou não, não importa. O que era importante é que ele estava ali, presente, vivo, discutindo os interesses da Venezuela, discutindo os interesses da América do Sul, discutindo os interesses da América Latina e, sobretudo, discutindo os interesses do povo mais pobre. Eu penso que não é todo século que a gente consegue produzir um homem da qualidade do Chávez. Não é todo dia que a gente consegue ver um país eleger uma pessoa que tem compromisso de sangue com seu povo. O Chávez sabia, e sabia com muita força, que a razão para ele estar no governo era fazer com que o povo pobre da Venezuela se sentisse orgulhoso, que passasse a ter direitos, que passasse a ter emprego, que passasse a ter salário, que passasse a ter saúde, que passasse a ter possibilidade de estudar. Obviamente que ele enfrentou uma oposição muito ferrenha, como todos nós enfrentamos na América do Sul e na América Latina. Ou seja, todos os governos progressistas enfrentam, sabe, muitas adversidades. Mas eu penso que a passagem do companheiro Chávez pelo governo da Venezuela, valeu a pena. Valeu a pena não apenas pelas conquistas, valeu apenas pelo simbolismo do que ele fez em defesa daquele país. Recuperar a autoestima de um povo, recuperar a crença e fazer com que o povo passasse a acreditar que a Venezuela era muito maior do que até então a elite imaginava que fosse a Venezuela. Eu penso que o povo da Venezuela, nesse momento, e todos nós aqui no Brasil e no mundo inteiro, aqueles que gostavam, que não gostavam do Chávez, nós precisamos ter em mente o seguinte: os homens morrem, a carne se vai, mas uma coisa fica, as ideias. E eu penso que as ideias do Chávez, da mesma forma que as ideias de Bolívar perduraram tanto tempo, eu acho que a ideia do Chávez vai perdurar por muitos séculos. Porque a América do Sul vive um momento excepcional e o Chávez tem muito a ver com isso. A criação da Unasul, a criação da CELAC, a criação do Conselho da Unasul de Defesa, a criação do Banco do Sul e tantas outras coisas, tantas ideias, sabe, que a gente colocava no papel, que debatia, essas coisas vão se concretizando um pouco. E eu espero que o povo da Venezuela, nesse momento, tenha compreensão
de que é preciso muita paz, muita maturidade, muita tranquilidade, muita unidade, porque a Venezuela não pode retroceder. O povo da Venezuela aprendeu a confiar no governo, o povo da Venezuela aprendeu a ter orgulho do seu país, e isso é um valor inestimável que não pode ser perdido. Eu acho que as divergências políticas vão continuar existindo, mas elas devem ser menor do que a necessidade da relação entre os partidos políticos, da relação entre as forças políticas para construir um clima de paz e de muita tranquilidade, porque a Venezuela precisa continuar crescendo, gerando emprego, gerando riqueza e melhorando a vida de seu povo. Que Deus cuide do Chávez como ele merece. Eu acho que eu tive o prazer de conviver com ele 8 anos e tenho orgulho de ter sido parceiro dele na construção de tantas coisas positivas. E também a tristeza de não termos feito mais. Mas, de qualquer forma, valeu a pena. Eu acho, companheiro Chávez, que se você não existisse, você deveria voltar a nascer, porque eu acho que o mundo precisa de gente como você. Que Deus o tenha.